Olá, turma. Quanto tempo? Pois é, pessoal. Retomando aí as atividades, nós vamos começar então Química 2, tá? Então, no mesmo livro, né, na parte, primeiro capítulo, vamos falar agora algo totalmente diferente de química orgânica. Vamos passar agora para uma explicação sobre a, as partículas, os tamanhos das partículas e, e as formas, né, de solução, coloide, suspensão. O que é isso? Então a gente está saindo totalmente da parte de carbono e de química orgânica para entrar nessa parte. Tá bom, pessoal? É rapidinho só para a gente começar a semana para dar uma aquecida aí para a próxima semana. Tá bom, turminha? Vamos lá. Então nós vamos agora trabalhar com soluções na página 658. Então abram aí o capítulo, turma, e vamos começar. Olhando a esse ginásio, na página 658. Todos apostos? Podemos começar? Vamos lá. Acompanhando a leitura aí comigo. A chuva é um fenômeno natural e compreende uma das etapas do ciclo hidrológico da Terra. Na Terra, a capacidade de controlar a água é algo que a humanidade deseja desde o início dos tempos. A abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, estava sob a ameaça desse fenômeno. Olha a China aí de novo, né, pessoal? Mas tudo bem. Coincidência? O evento aconteceria justamente durante o período das chuvas na China, no Estádio Nacional de Pequim, também chamado Ninho de Pássaro, que não é totalmente coberto. Devido à inviabilidade da mudança do local de abertura dos jogos, os chineses tiveram de montar uma grande operação contra a chuva, contando com 32 mil pessoas, um supercomputador para a previsão do tempo, vários lança-foguetes e aviões. A operação consistiu em bombardear as nuvens com foguetes e cartuchos contendo iodeto de prata, que é capaz de atrair as moléculas presentes na atmosfera e de promover a condensação da água, formando as nuvens. Esse processo continua até o momento em que as gotículas de água caem como chuva, se precipitam. A estratégia dos chineses não era evitar completamente a chuva, mas fazer com que ela ocorresse em outro lugar, bem longe das festividades e dos Jogos Olímpicos. Interessante, né? Olha só. Bom, turminha, dando continuidade, vamos falar agora sobre dispersões. O que são as dispersões? Acompanhando a leitura, praticamente toda a matéria que nos rodeia é constituída de misturas de substâncias. Quando as partículas que formam uma substância encontram-se distribuídas entre as partículas das outras substâncias, temos as dispersões. Nelas, a substância presente em maior quantidade em massa é chamada dispersante ou dispergente, e a substância presente em menor quantidade é chamada de disperso. Então é como se fosse uma solução onde você tem o solvente e o soluto. O soluto geralmente é menor quantidade do que o solvente. Uma solução de cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha. Então, cloreto de sódio seria o sólido, a menor quantidade. Então, a presença de maior quantidade é o solvente que dissolve o cloreto de sódio, que é o soluto. Nesse caso, as dispersões, a de maior quantidade se chama dispersante, tá bom? Então, seria como se fosse o solvente em solução. Então, nas dispersões, o dispersante ou dispergente nada mais é do que a quantidade maior daquela substância misturada com a menor quantidade, que é o disperso. Ok?
Disperso, dispersante formam a dispersão. Nuvens, por exemplo, podem ser consideradas simplificamente dispersões de gotículas de água na atmosfera em um sistema visivelmente heterogêneo. No entanto, se observarmos bem de perto, mais de perto, esse sistema é muito mais complexo, já que em cada gotícula de água, inúmeras substâncias provenientes da atmosfera podem estar dispersas. Então, pessoal, na próxima página, a gente acompanha, na mesma página, a parte de baixo aí, classificando as dispersões. Vamos fazer essa leitura aí, turminha? Vamos lá. As dispersões podem ser classificadas como suspensão, solução e coloides. Considerem os seguintes sistemas: uma nuvem em determinado ponto da atmosfera, uma mistura de uma pitada de sal de cozinha e um copo d'água, aquele exemplo que eu dei, um pouco de maionese. Então são 3 sistemas diferentes, cada um deles representa uma coisa. Então como é que a gente diferencia um sistema de outro? Através do tamanho das partículas. Olha que interessante. No sistema formado pela nuvem na atmosfera, o tamanho das gotículas de água ou cristais de gelo varia, mas em geral está entre 100 nanômetros e 100 micrômetros. Nanômetro, micrômetro, o que é isso? Então, pessoal, olhando aí no lado direito aí da tela, eu coloquei um link. Clica nesse link que vocês conseguem fazer conversão de vários tipos de o que vocês precisarem, comprimento, medidas, peso, volume, pressão. Vocês podem fazer qualquer conversão de unidades, principalmente, Então, um nanômetro. O que é um nanômetro? Um nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, coloquem 9 casas, após a vírgula, sendo a 9ª casa o número 1, metro. 0,00009, 1 metro. Olha só o tamanho que é. Micrômetro, pessoal, ele é 1000 vezes maior do que nanômetro. Um micrômetro igual a 10 a menos 6 metros. Então, é 0,00006. É 1. Ou seja, são 6 casas decimais, sendo o último número 1. Então, olha só, pessoal. 1000 vezes de diferença. Então, 1 milímetro, ele é maior que o micrômetro. Ele tem 10 a menos 3 metros. 0,001 metros. Um nanômetro equivale a 0,001 micrômetro, que é igual a 10 a menos 3 micrômetro. Então, 100 nanômetros é a mesma coisa que 0,1 micrômetro. Tá? Tem 100, então, se a gente for fazer essa relação do cristal de gelo, 100 nanômetros equivale a 0,1 micrômetro. Então, o comprimento, a medida de um cristal de gelo está entre 0,1 a 100 micrômetros, ou 100 nanômetros, que é a mesma coisa que 0,1 micrômetro, e 100 micrômetros. Então, é de 0,1 a 100 micrômetros. Esse é o tamanho do cristal de gelo. Eu dei esse parênteses aí para a gente ter uma noção sobre partículas, que a gente tem que entender. De tanto a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. É isso que diferencia as dispersões. Nessa situação, podemos dizer de modo simplificado que a água é o disperso e o ar o dispersante. Essa é apenas uma aproximação. Na realidade, as nuvens não contêm apenas água, e o ar também é uma mistura. Esse tipo de dispersão é chamado suspensão. Então isso é uma suspensão, que tem essa medida. Na mistura
homogênea de sal e água, as partículas do disperso, o sal que é necessário é chamado soluto. Lembra que eu falei para vocês? Solução, soluto e solvente? O sal é o soluto, que é o disperso em dispersões. Não são visíveis nem mesmo com a ajuda de microscópio. E não é possível distinguir o disperso do dispersante. Nem com o microscópio você consegue ver as partículas, de tão pequenininho que é. Então a gente viu ali 100 nanômetros a 100 micrômetros, 0,1 a 100 micrômetros. E esse daí, pessoal, nem com o auxílio do microscópio você consegue ver, ou seja, não é microscópico. Então, pessoal, a água, que nesse caso é chamado de solvente, né? Dispersante, então, está relacionado ao solvente. Disperso está relacionado ao soluto. Solução está relacionado a esse tipo de dispersão. Temos aqui um exemplo de solução. Então, esse tipo de dispersão é uma solução. Entretanto, há dispersões como a maionese, que a olho nu parecem soluções. Porém, ao se observar em um microscópio, é possível distinguir as fases que as constituem. Essas dispersões são chamadas dispersões coloidais, ou simplesmente coloides. Então, o que são os coloides, pessoal? Você consegue já ver no microscópio. Tá? Ele tem uma partícula, um tamanho maior. Conhecido como efeito Tyndall. Esse efeito torna possível ver, por exemplo, a cor vermelha da atmosfera durante o entardecer em regiões cujo ar apresenta poeira ou fumaça. Então, faltou só dar uma lidinha de novo. Vou dar uma recapitulada nisso aí, porque faltou eu falar colocar uma observaçãozinha aí que eu não li. Nos coloides, as partículas apresentam o tamanho suficiente para espalhar a luz, fenômeno conhecido como efeito Tyndall. Esse efeito torna possível ver, por exemplo, a cor vermelha da atmosfera durante o entardecer, em regiões cujo ar apresenta poeira ou fumaça. São Paulo. Quem vai para São Paulo, final de tarde, tá aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, aquela cor vermelha, poluição. Não é, pessoal? Mesma coisa. Então é o tamanho da partícula aí, né? Se a gente olhar na imagem seguinte, turma, a gente vai ver exatamente esse fenômeno lindo que fica esse vermelho, né? Esse pôr do sol maravilhoso. Poluição. É isso aí, turma. Bom, vamos fazer uma próxima leitura com relação agora à classificação e as características dessas dispersões. Então nós temos a suspensão, a dispersão coloidal e a solução. A suspensão ela é maior que 1000 nanômetros. A dispersão coloidal, ou seja, o coloide, está entre 1 e 1000 nanômetros. E a solução é menor que 1 nanômetro. Então a solução, olhando lá para baixo, você vê o sal de cozinha em água. Você não vê o sólido. Na maionese você já vê a mistura. Só que ela não é nem líquida, nem sólida, né? É um semissólido. Esse semissólido. E do lado esquerdo a gente tem a nuvem. A nuvem é a maior parte das nuvens na atmosfera. Vamos ver as características, né, desses exemplos que eu falei? Então, da suspensão, a característica que tem uma nuvem. Ela é possível ver as partículas a olho nu. As partículas são constituídas de aglomerados de moléculas ou íons. Podem ser separadas por filtração ou centrifugação. A maior parte das nuvens na atmosfera é um exemplo. Tem partículas em suspensão. Partículas maiores do que 1000 nanômetros. O que fica entre 1 e 1000 nanômetros, ou seja, né, bem menorzinha, 1000 vezes menor que a suspensão, mas até 1 nanômetro, a gente chama de coloide. As partículas são visíveis apenas com auxílio de microscópio. Elas são constituídas de aglomerados de moléculas ou íons. Não é possível separar os componentes por filtração simples.
apenas por técnicas de ultracentrifugação ou ultrafiltração. Então, ultrafiltração, se a gente fizer uma filtração utilizando o vácuo numa pressão negativa muito alta, né? E ultracentrifugação é utilizar um aparelho chamado centrífuga, onde a velocidade faz com que se separem essa parte do dispersante e do disperso, a maionese. E a solução é impossível chegar às partículas. Por quê? Porque elas são menores que 1 nanômetro. Menor que 1 vezes 10 a menos 9 metros. Ok? É impossível enxergar as partículas, mesmo utilizando o microscópio. As partículas são moléculas ou íons. São misturas homogêneas. Lembrando de soluções, né, pessoal? O que é uma solução? É uma mistura homogênea, onde você tem um sólido dissolvido totalmente no seu solvente. Muito bem. Exemplos, turminha. Vamos lá, acompanhando aí. Classificação dos colóides. Como foi estudado, as dispersões são classificadas de acordo com o tamanho das partículas que as constituem. Para as dispersões coloidais, um critério para classificá-las é a análise das fases do dispersante e do disperso. A tabela ao lado apresenta os tipos diferentes de colóide, nomeados de acordo com as fases do dispersante e do disperso. Alguns exemplos. Então a gente tem o meio dispersante, a fase dispersa, o nome e o exemplo. Então vamos lá, turminha. O nome aerossol. Aerossol. Então nós temos dois exemplos, onde a fase dispersa é o líquido e o meio dispersante é o gás. Nevoeiro é um grande exemplo. E a fumaça, pessoal? A fumaça, onde a fase dispersa é um sólido, a poeira, né? E a fase dispersante é o meio que ela se encontra, é gasoso. Então, o aerossol pode ser com uma fase dispersa sólida ou uma fase líquida. Quando for sólida, exemplo, a fumaça, a poeira, a fuligem. É o nevoeiro, onde a fase dispersa é o líquido. E a espuma, pessoal? A espuma, ela tem a fase dispersa, que é gasosa, mas o gás está misturado dentro desse líquido. Então forma uma pequena espuma. Você bate ali, né? Então, batendo uma clara de ovo, você consegue obter o chantilly, porque a gente está gaseificando aquele, né? Tem uma parte gasosa que está dispersa que forma o chantilly. Então, o nome disso é dado como espuma. Então, chantilly é uma espuma. E uma emulsão? A maionese, onde o meio dispersante também é líquido, só que a fase dispersa é líquida. Tá? Então, pessoal, a fase dispersa a gente tem que imaginar como se fosse uma solução, e que é o sólido na solução, é o que se dissolve no solvente. Então, a fase dispersa do aerossol pode ser líquido e sólido no gás. A espuma é o gás no líquido, que é o chantilly. A emulsão é o líquido no líquido, que é a maionese. A fase dispersa sólida no líquido é chamada de sol, por exemplo, o hidróxido de magnésio, que é chamado também de leite de magnésia. Então ele é uma solução branca. Para quem já tomou isso daí deve lembrar. Ele parece um leite assim, é ruim. Então esse hidróxido de magnésio serve para a gente neutralizar aquela acidez do estômago, né? Então a gente toma esse sol. Sol é o nome dado aonde o disperso é sólido e o meio dispersante é líquido. A geleia e a manteiga, pessoal, é considerado um gel. Geleia, gel. O que é o gel? Que nem o gel de cabelo, né? Onde a fase dispersa é líquido e o meio dispersante é sólido. Então você bater aquele líquido no sólido, forma essa geleia. Tá? A espuma é o gás no sólido. O gel é o líquido no sólido. E o sólido no sólido é chamado sol sólido. Certas ligas metálicas, pedras preciosas. Tá? Se vocês buscarem mais exemplos aí na internet, vocês vão conseguir. Turminha,
Para começar, a gente passou essa aulinha aí bem bacana, bem tranquila, bem light aí para vocês. Vamos matar com um exercício rapidinho? Vamos lá, turminha. Me acompanha aí. Correlacione as características a seguir com um tipo de dispersão, sendo suspensão, coloide ou solução. Então é para dizer qual a letra A qual que é, a letra B qual que é, a letra C qual que é. Então, lendo aí a letra A. É possível ver as partículas do disperso suspensos na dispersão. É possível ver. Se é possível ver, o que a gente pode entender sobre isso, turminha? Vamos lá, dá uma pensada. Isso, acertaram, suspensão. Ou seja, a gente consegue ver. Letra B. As partículas do disperso não são visíveis com o auxílio de microscópio. Ou seja, são invisíveis ao microscópio. O que a gente vai encontrar aí, pessoal? Lembra, pessoal, aqui, como se fosse um sólido dissolvido totalmente numa solução. Isso mesmo, turma. Então, a resposta correta é solução. E só sobrou o que, pessoal? Coloide, né? Por que coloide? A dispersão é capaz de espalhar a luz incidida. Lembra que, pessoal, aquele efeito lá? Então é isso aí, turma. Dispersão coloidal. Agora, fazendo uma relação aí dos tamanhos para a gente lembrar, como é que a gente sabe que é suspensão, que é sólido, que é dispersão coloidal, hein, pessoal? Hein? Vocês se lembram? É o tamanho das partículas, isso mesmo. Então, suspensão é maior que 1000 nanômetros. Coloide está entre 1 e 1000 nanômetros. E solução é menor que 1000 nanômetros. Ou seja, não consegue ver. Ok, turma? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula novamente. E até a próxima. Obrigado.